Porque texto sem contexto é pretexto. Às vezes nós fazemos a meditação num versículo para facilitar a comunicação e aproveitar melhor o tempo, mas todo texto tem um contexto, né? E mesmo diante do contexto que cita esse capítulo, é quando Jesus inicia o Sermão do Monte com os seus discípulos, né? Que traz todo um compêndio sociológico, que traz todo um compêndio filosófico para eles. Ele tem uma citação muito interessante aqui e que nós precisamos atentar para tudo isso que Jesus Cristo fala conosco, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, você que pode, capítulo 7, versículo 2 do Evangelho de Mateus, que diz assim: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão, vos tornarão a medir. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tomarão a vós. Vos tomarão a medir. Olha que coisa interessante. Nós temos uma dificuldade muito grande em conciliar conflitos. Eu não vou nem usar a palavra julgar. Nós temos uma dificuldade muito grande em conciliar conflitos. Aliás, esse profissional, ele está em falta em todas as áreas. Hoje, o próprio ordenamento jurídico permite a ordenação ou a nomeação de juiz leigo, aquele que vai diminuir o número de processos, o número de litígios que chegam na justiça, pois um dos principais fatores que tornam a nossa justiça lenta, como muitas pessoas dizem, é exatamente questões que nunca deveriam ter chegado lá. É a questão da briga do galo do vizinho, né? Ah, o seu galo está batendo no meu e tal. Ah, a sombra do seu muro está batendo na minha janela, o sol não entra mais na minha janela. Então são questões que poderiam ser resolvidas diante de um diálogo, diante da mediação de uma pessoa, e chegam às barras dos tribunais comuns da nossa justiça. E nós temos sentido muita falta dessa pessoa conciliadora. No dia a dia, nos conflitos familiares, nos conflitos sociais, nós temos sentido a falta dessa pessoa. Na interpretação das opiniões, nós temos sentido a falta dessa pessoa que equilibra, essa pessoa que tenta trazer um ponto de vista para equilibrar. Nos litígios entre casais, a gente sente a falta dessas pessoas. Nos conflitos, vou usar essa palavra conflito, né? São casais que estão vivendo juntos e que de repente chega próximo de um familiar seu, né? Às vezes uma mulher está tendo dificuldade, porque via de regra as mulheres têm mais dificuldade que os homens. E uma mulher está passando por uma dificuldade, aí chega para pedir conselhos com a família. Essa família, ela vai dar um conselho totalmente voltado para o favorecimento daquela mulher, por se tratar pessoa da família. No mesmo caso acontece com o homem, vai se aconselhar com o pai dele, com a mãe dele. Daqui a pouco essa mãe vai dar razão sempre para o filho que chega trazendo a questão. Eu tenho falado para muitos casais da igreja, se você fosse aconselhar com alguma pessoa e essa pessoa trouxer um conselho que não vai fazer bem para vocês dois, desconsidere esse conselho, desconsidere essa orientação, desconsidere essa opinião. Um conselho para o casal tem que servir para os dois. E eu tenho falado com uma pequena exceção, a não ser que um dos dois esteja correndo risco de morte, porque a vida é mais importante do que isso. Então, se não há risco de morte, qualquer que seja o conflito, ele precisa receber uma orientação, ele precisa receber uma mediação que seja a contento dos dois. Nós temos uma dificuldade muito grande em intermediar conflitos, exatamente porque quando nós olhamos para o tribunal da vida, nós olhamos ali o local onde deve ficar o corpo de jurados, nós olhamos ali para o local onde fica as pessoas que estão no auditório somente assistindo
aquela audiência ou estão presidindo aquele julgamento, estão assistindo aquele julgamento. Nós olhamos o local do promotor, que é aquele que faz as acusações. Nós olhamos para a posição do advogado de defesa, nós olhamos para a posição do advogado de acusação e olhamos para a tribuna de honra, vou usar essa expressão, onde fica o presidente da sessão, onde fica o presidente da audiência, onde fica o presidente do júri, e aí nós só queremos sentar no local do juiz. Sempre, sempre. Até mesmo nos nossos próprios conflitos, nós não vamos parar para pensar onde é que nós estamos errando, onde foi que eu errei, onde é que eu estou errado. Eu não vou procurar. Eu vou procurar primeiro onde é que está o erro dos outros. A gente é assim, nós somos automaticamente movidos a esse comportamento. Sabe aquela pessoa que tem um tombo de moto, quando a gente cai de moto? Você já caiu de moto? Já? Eu já caí várias vezes. Eu acho que só quem não anda de moto é que não caiu de moto. A gente leva tombo. Quem anda de bicicleta cai de bicicleta também, até porque um transporte só tem duas rodas, né? E no momento ou no outro alguém vai tirar você desse equilíbrio ou você mesmo vai desequilibrar. Eu me lembro que uma vez eu caí de moto, né, num cruzamento, tinha areia e eu fui apertar, passou uma pessoa na frente, foi apertar o freio dianteiro naquele ímpeto de não deixar com que acontecesse o choque, e eu apertei o freio dianteiro da moto. Quando eu apertei o freio dianteiro da moto, eu caí, né? Foi aquela queda, faz aquele barulhão. Quando a gente levanta, a gente fica olhando para um lado e para o outro para saber se tem alguém vendo a gente. Depois é que a gente vai olhar as feridas, depois é que a gente vai bater a poeira, depois é que vai olhar se foi danificado o veículo. No nosso julgamento, nós fazemos isso. Quando temos a necessidade de conciliar conflitos, a gente está sempre primeiro olhando, né, para o exterior. Quando a gente está vivendo uma situação difícil, litigiosa, a gente está sempre olhando para o defeito do outro. Mas a gente não consegue olhar para si próprio e ver toda a sujeira, e ver as feridas que existem em nós e que precisam ser tratadas primeiro as nossas feridas, para depois você observar o que pode acontecer no seu exterior. Nessa relação social, interpessoal que nós temos, nessa relação entre pessoas, entre grupos, entre cidades, entre estados, entre países, ela precisa ser analisada na ótica das Sagradas Escrituras. E aí, Jesus Cristo, aconselhando os seus discípulos no famoso Sermão do Monte, que me parece que se estende até o capítulo 8, iniciando no capítulo 6. Então Jesus Cristo, no seu famoso Sermão do Monte, ele traz uma palavra para os seus discípulos, dizendo assim: olha, não julgueis, versículo 1 do capítulo 7, versículo 1 do capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos tomarão a vós. Olha que coisa interessante que Jesus Cristo está dizendo para nós. Mas a gente tem essa inclinação de termos dois pesos e duas medidas. Desses dois pesos, nós vamos ver qual é o melhor para ser usado para nós, ou qual é que a gente vai usar para o outro. Dessas duas medidas, a gente vai observar qual é a melhor medida que podemos usar para nós e qual é a medida que podemos usar para o outro. O mundo dá muitas voltas, você sabia? O mundo dá muitas voltas. Hoje, você pode estar sentado na tribuna de juiz, você pode estar sentado no lugar de juiz, não é? Porque você está cheio da razão. Uma hora, você pode estar sentado no local do réu. E quando a gente senta no lugar de réu, aí a gente vai perceber o quanto a gente carece da misericórdia, o quanto a gente carece do perdão, o quanto a gente carece da compreensão, o quanto a gente carece da ajuda, o quanto a gente carece da compaixão, o quanto a gente carece da afeição, o quanto nós carecemos da empatia do outro. Então, para que você não seja tomado de surpresa em algumas situações da vida, principalmente quando você está no status, né, de juiz, tome muito cuidado.
muito cuidado na avaliação que você faz dos outros. Quando chegou na presença do Senhor uma mulher que foi flagrada em adultério, nas primeiras horas da manhã de madrugada, trouxeram aquela mulher, aquela senhora, vou usar esse termo, trouxeram aquela senhora à presença de Jesus Cristo, os líderes religiosos daquela época. Eu não sei o que é que eles estavam fazendo na vida para conseguir perceber que uma mulher de madrugada estava cometendo adultério. Não sei o que é que eles estavam fazendo da vida. Não sei se estavam deixando de cuidar da vida deles para cuidar da vida dela. Mas a verdade é que eles pegaram ela de madrugada. De madrugada a gente está dormindo, não é? E eles pegaram aquela senhora em adultério. Não queria saber se ela tinha filho, que poderia ficar envergonhado, traumatizado com a situação. Se ela tinha algum familiar de bem. Se ela tinha um marido que era uma pessoa de bem, que não merecia passar por esse constrangimento, porque quando a gente coloca uma pessoa em constrangimento, nós colocamos toda a família, nós colocamos toda uma sociedade, e debaixo desse constrangimento trazem aquela mulher até a presença de Jesus Cristo, e Jesus Cristo faz uma pergunta fenomenal para aqueles homens, usando esta medida, que da mesma forma que você julgar o outro, você será julgado também. Jesus diz: se alguém entre vocês, por acaso, olha, faz uma análise na consciência de vocês e veja quem de vocês não tem pecado. E aí, aparecendo algum de vocês que porventura não tem pecado, Jesus também, de maneira nenhuma, disse: vocês são pecadores, não façam isso não. Jesus era onisciente, ele poderia muito bem usar da sua onisciência e dizer: olha, seus miseráveis pecadores, agora quem vai julgar vocês sou eu. Você pecou assim, você pecou assado, você faz aquilo, apontar o dedo na cara de cada um e falar das suas mazelas. Jesus, ele não envergonha ninguém. Ainda que ele tenha que tratar do pecado, do nosso pecado, ele não trata envergonhando. Foi o que ele disse: se alguém dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro que lance a pedra. E Jesus nem olhou para ver o rosto daquelas pessoas mudando de cor. Jesus nem sequer olhou, baixou a cabeça e continuou escrevendo. Sabe, Jesus, ele fica constrangido, eu quero acreditar nisso, que Jesus fica constrangido em ele mesmo denunciar o nosso pecado. E Jesus baixou a cabeça e continuou escrevendo, e a Bíblia Sagrada diz que desde os menores, os mais jovens até os mais velhos, soltaram suas pedras e foram cada um embora, cada um seguir o seu rumo, ficando somente aquela mulher. Cuidado, meu querido. Cuidado, minha querida, você que está me ouvindo nesta manhã. O mundo dá muitas voltas. E quem sabe, hoje na roda gigante é assim, não é? Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Uma hora está no meio, uma hora está de lado. Mas a verdade é que mesmo estando na roda gigante, estando em cima ou embaixo, uma hora tem que descer da roda gigante para dar lugar para outro. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos refletir, meditar nessa palavra, que ela faça morada no seu e no meu coração. Obrigado a todas as pessoas que participaram do programa, que curtiram e que compartilharam o nosso vídeo. Obrigado a todas as pessoas aí do WhatsApp, todas as pessoas que estão através da TV, do sinal da TV local, nos assistindo. Obrigado.